Derivação implícita. Vamos estudar um pouquinho a derivação implícita a partir deste exemplo. Ache uma equação da reta tangente à curva x ao cubo mais y ao cubo igual a 9 no ponto 1, 2. Nós sabemos que a equação da reta tangente a uma curva é dada por esta forma. Y menos y0 igual a f' de x0 vezes x menos x0. O x0 que aparece aqui e o y0 são as coordenadas daquele ponto onde nós queremos a tangência. Então, neste caso, o meu x0 vale 1 e o y0 vale 2. Nós precisamos determinar, então, o f' de x0. Veja, aqui foi nos dada uma equação, x ao cubo mais y ao cubo igual a 9. Neste caso, nós temos apenas um termo que envolve o y. Então, uma primeira forma de resolver é escrever y ao cubo é igual a 9 menos x ao cubo. Y é a raiz cúbica de 9 menos x ao cubo. E aí, eu posso encontrar a derivada da função no ponto x0, derivando esta função y. Então, aqui, o y', né, ou dy dx, se você preferir, será, veja, o nosso y aqui é 9 menos x ao cubo elevado a 1/3. Aplicando a regra da cadeia, então, o y' será 1/3 de 9 menos x ao cubo elevado a 1/3 menos 1, menos 2/3, vezes a derivada da função interna, menos 3x ao quadrado. O 3 podemos simplificar, então o nosso y' será x ao quadrado sobre a raiz cúbica de 9 menos x ao cubo ao quadrado. Queremos encontrar a derivada da função no ponto x0, que vale 1. Então, o nosso y', quando x vale 1, será 1 sobre, se o x é 1, 1 ao cubo é 1, 9 menos 1, 8, raiz cúbica de 8 é 2, ao quadrado, 4. Aqui tínhamos menos x ao quadrado, então aqui é menos 1/4. Este é a derivada da função no ponto 1. Essa derivada da função representa a inclinação da reta tangente a esta curva neste ponto 1, 2. Com isso, então, podemos calcular a equação da reta tangente. Vamos lá, vamos substituir nesta equação. Y menos o y0, que é a coordenada y do ponto que nos foi dado, igual f' de x0, é o coeficiente angular da reta tangente, ou a inclinação da reta tangente no ponto 1, 2, que foi isso que acabamos de calcular, menos 1/4. Que multiplica x menos o x0, que vale 1. Y será menos 1/4 de x mais 1/4 mais 2. Tirando o mínimo múltiplo comum, podemos escrever menos x sobre 4 mais 1/4 mais 2, 9/4. Então, a equação da reta tangente na forma reduzida é menos x mais 9 sobre 4. Esta é a equação da reta tangente à curva no ponto 1, 2. Esta equação também nós podemos escrever na sua forma geral. 4y mais x menos 9 igual a 0. Tanto esta forma quanto esta forma são
formas diferentes de nós representarmos a equação da reta tangente a curva x ao cubo mais y ao cubo igual a 9 no ponto 1, 2. Vejam, nesta solução 1, nós escrevemos o y em função do x. Porém, nem sempre isso será possível de ser feito. E se não for, como faremos então? Veja, vamos analisar o mesmo exemplo, só que agora de uma outra maneira. Aqui, nós podemos considerar, nesta equação, x ao cubo mais y ao cubo igual a 9, o y como sendo uma função de x. E aí, nós podemos, então, usar a derivação implícita. Veja que a equação da reta tangente continua da mesma forma. Nessa derivação, então, implícita, nós vamos derivar esta equação sem isolar o y. Então, é a derivada do x ao cubo em relação a x, mais a derivada do y ao cubo em relação a x, igual a derivada do 9 em relação a x. A derivada de x ao cubo em relação a x é 3x ao quadrado. A derivada do y ao cubo em relação a x. Veja, o y é uma função de x. Então, quando nós vamos derivar isto, a derivada de y ao cubo em relação a x, nós temos que aplicar a regra da cadeia. Então, é a derivada da função externa, que é y ao cubo, a derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, vezes a derivada do y, da própria função, que nós representamos por dy dx, ou y', igual a derivada de 9 em relação a x. 9 é um número, então a derivada da constante é sempre zero. Então, a derivada de 9 em relação a x é zero. Isolando o dy dx, nós temos 3y ao quadrado dy dx, que representa a derivada da função y em relação a x, igual a menos 3x ao quadrado. Dy dx é igual a menos 3x ao quadrado dividido por 3y ao quadrado. Simplificando, dy dx igual a menos x ao quadrado por y ao quadrado. A nossa intenção é determinar a equação da reta tangente àquela curva no ponto 1, 2. Então, vamos calcular o f' de x0. O f' de x0, então, é a derivada dessa função calculada. Como o dy dx, nesse caso, dependeu de x e de y, então, nós vamos substituir o valor das coordenadas. Então, quando o x igual a 1 e o y igual a 2. Vamos lá. Menos x ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Isto dará menos 1/4.